Pessoas lindas, sejam todos bem-vindos ao quarto módulo do curso de terapia capilar cosmética. Hoje nós estudaremos aí as patologias do couro cabeludo, então vem comigo conhecer cada uma dessas patologias. A caspa clinicamente pode ser observada por uma descamação do couro cabeludo e pode evoluir ou não de acordo com vários fatores. A caspa pode ser comumente confundida aí com um ressecamento do couro cabeludo e em função dos sintomas comuns de escamação, coceira e irritação também. A diferença reside exatamente na produção da oleosidade, que está escassa no couro cabeludo ressecado, enquanto no couro cabeludo oleoso ela é bem excessiva, o que geralmente aí ocasiona mais caspa. Então, a escamação de um couro cabeludo ressecado é muito menor e menos perceptível que a escamação associada à caspa. Os shampoos anticaspas modernos contêm aí agentes antifúngicos como o piritionato de zinco, sulfeto de selênio e também o cetoconazol. O ácido salicílico também é encontrado, tá? Em concentrações aí pré-determinadas, além do octopirox, que é cientificamente chamado de piroctona olamina, e que controla aí a caspa, suprimindo aí o crescimento da patologia. Em geral, aí os shampoos tradicionais contra caspa contêm piritionato de zinco, que está disponível aí em inúmeras formulações destinadas a todos os tipos de cabelo, tá? Em todos esses shampoos, incluindo desde shampoo para uso diário até aqueles que são shampoos para cabelos coloridos. O uso frequente do shampoo anti-caspa é essencial para o controle aí da caspa, que não é contagiosa, pessoal. A caspa não é contagiosa, mas requer aí uma boa higiene pessoal e práticas aí sanitárias apropriadas. Na terapia capilar, iniciamos aí protocolos com a argiloterapia, usando a argila verde, a oleoterapia usando óleo vegetal de copaíba junto com o óleo essencial de eucalipto. E por fim a gente vem com a autofrequência, né, depois de toda a terapia ali, para ajudar aí a fechar os poros, deixando o couro cabeludo mais saudável. Outra coisa bastante importante é a esfoliação de 15 em 15 dias, que também ajuda aí a melhorar essa patologia. Vamos falar agora de uma das patologias mais encontradas nas nossas clientes, que é a dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma doença inflamatória crônica com tendências aí a períodos de melhora e de piora, tá? Classicamente aí envolve regiões de grande concentração de glândulas sebáceas, como o couro cabeludo, fronte, canal auditivo, externo, sulco, nasolabiais e área aí pré-external. O local mais comum do acometimento
é o couro cabeludo e pode ser observado em vários graus. Caracteriza-se aí por uma oleosidade excessiva do couro cabeludo, seguida também por inflamação e descamação. A inflamação produz aí uma vermelhidão e sensibilidade, enquanto a descamação pode variar de finas escamas a intensa também, formando aí várias crostas. Fissuras podem estar também presentes, principalmente atrás das orelhas. Aí você me pergunta, professora, e o tratamento? Não existe tratamento para a cura definitiva da dermatite seborreica, infelizmente. Mas aí existem medicamentos específicos para a pele e também para o couro cabeludo, capazes aí de controlar os sintomas. Por isso que o diagnóstico ele deve ser realizado com bastante precisão e passado aí shampoos anti-inflamatórios e antifúngicos. Alguns ativos fungicidas como o climbazol, itraconazol e cetoconazol são utilizados em shampoo e também oralmente. A pirolactona, olamina e é um dos princípios ativos que age aí contra bactérias e fungos, né? O ácido salicílico é também um ativo com a grão-queratolítica, né? Que tem a função aí de eliminar as escamas que aderem ao nosso couro cabeludo e facilitar aí a penetração de outros ativos. Então, quando o quadro aí é bem persistente e grave, é recomendado aí o uso de corticoides tópico e também oral para melhorar. Você pode também orientar o seu cliente fazendo recomendações adequadas para evitar o quadro dessa patologia. Por exemplo, nunca dormir com cabelos molhados, ou coloque touca, boné, capacete, né? Com o cabelo úmido, porque um ambiente quente e úmido, ele favorece o desenvolvimento de fungos, né? Que desencadeiam aí a dermatite seborreica. Os alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas também devem ser evitados nessa patologia. Banhos quentes também estimulam aí a secreção pela glândula sebácea. Então, sua cliente deve evitar essas coisas. O cliente deve procurar a atividade também que diminuam o estresse físico, mental e também a ansiedade, que são outros fatores. E não utilizar shampoos nem condicionadores em excesso. A argiloterapia com argila branca e soro fisiológico ajuda bastante nessa patologia. A oleoterapia também ajuda, pois óleo se combate com óleo. E os óleos recomendados nesse caso são óleo vegetal de jojoba e os óleos essenciais de NEM, cedro, lavanda, orégano, hortelã-pimenta também e eucalipto. Eu gosto bastante. Esse tipo de oleoterapia alivia bastante os sintomas. A seborreia desenvolve-se principalmente aí em áreas ricas em glândulas sebáceas, como o rosto, couro cabeludos e as costas. Ela é muito confundida com a dermatite seborreica. Porém, a sua diferença aí é que a dermatite só faz acúmulo de sebo no couro cabeludo. E podemos aí melhorar esse fator de oleosidade com esfoliação do couro cabeludo e terapia com o uso de vacoterapia e laser. A argila mais indicada nesse caso é a preta. Vamos falar um pouquinho da foliculite. A foliculite ela é uma inflamação de um ou mais folículos pilosos que pode ocorrer aí em qualquer lugar do corpo com pelos, tá? Inclusive o couro cabeludo. E é causada aí por uma infecção viral, bacteriana ou fúngica, geralmente com a infecção pela bactéria Staphylococcus.
e elas estão aí presentes em todo o corpo, com exceção aí das palmas das mãos e planta dos pés e também as membranas mucosas, como os lábios, e são mais densos no couro cabeludo. Então, os principais sintomas são coceira, pele avermelhada e inflamada na região da lesão e até mesmo pequenas bolinhas de pus, né? Para que você reconheça essa patologia, basta perceber se existe aí pequenas espinhas vermelhas, com ou sem pus, tá? E ao redor geralmente fica bem avermelhada. Se estiverem inflamadas, as espinhas terão a ponta branca em cima. Então, cuidado para não confundir aí com pelos encravados, que por falta aí de esfoliação também pode aparecer. A maioria dos casos de foliculite é superficial, mas também pode vir a coçar e a doer. Então, geralmente essa doença vai embora sozinha, porém também tem casos graves que precisam ser avaliados por um tricologista ou um dermatologista, tá? É uma patologia aí que merece cuidados e bastante atenção, porque ela pode aí acarretar a perda permanente dos cabelos e também deixar cicatrizes irreversíveis, tá? Cicatrizes sem cura. Então, são raros casos de foliculite que causam complicações. E qualquer um pode desenvolver essa patologia, tá? Mas tem alguns fatores que desencadeiam com mais facilidade. Isso inclui pessoas que têm problemas com imunidade, diabetes, leucemia crônica e também a AIDS. Também pessoas que usam muito medicamentos, como é o caso de cremes com corticoides ou terapia antibiótica, e pessoas também que estão fora do peso. As causas também podem surgir por fricção na hora de barbear, depilar, usar roupas apertadas, o suor excessivo também e arranhões aí na pele e feridas cirúrgicas. E a pitiríase, né? É uma micose aí que acontece no couro cabeludo, também conhecido como tínia capilar ou pitiríase. É uma infecção aí causada por fungos que causa coceira e também escamação. Esses micro-organismos também fazem parte da microbiota do couro cabeludo e podem ser aí ativados por fatores como estresse, sudorese excessiva, alteração do pH do couro cabeludo, entre outros, tem bastante. A pitiríase é uma das patologias que causam alteração do couro cabeludo, né? E a pitiríase capilar pode causar muitos problemas na autoestima de quem vive com isso, já que além de provocar queda dos fios, pode provocar também coceira e até mesmo a descamação. E muitas vezes ela é confundida com o eflúvio telógeno, devido à causa da queda de cabelo, né, por sintomas bem parecidos. A pitiríase pode ser curada de uma forma tranquila e com a ajuda aí de estimulantes e shampoos, já que é aí causada por fungos. Ela se caracteriza-se aí como uma doença de pele que provoca a aparição de manchas brancas, amarelas, também acastanhadas ou rosa no couro cabeludo, e essa enfermidade também pode desencadear queda de cabelo. E também possui 3 tipos e diversos sintomas, por isso é que ela é tão confundida com as outras patologias capilares. Você deve se perguntar de onde veio o nome pitiríase, né? Mas para você entender, isso é necessário fazer uma breve viagem até a Europa, né? Tendo origem aí da palavra pitiron, que significa farelo. Ainda não se sabe por quais motivos essa doença se manifesta, mas os tratamentos aí estão evoluindo, né?
com o avanço aí da medicina capilar e a aparição aí de algumas manchas no couro cabeludo pode indicar que a pessoa aí possui pitiríase, onde geralmente as pessoas que vivem com essa condição nem mesmo sentem algum incômodo. Também pode acontecer também leves incômodos no local que as erupções aí estão, mas apenas em casos mais graves, tá? Que é coceira, que é uma coceira bem intensa. Então, os sintomas variam muito de acordo com o tipo de pitiríase que uma pessoa for diagnosticada aí. Mas, em geral, todos que convivem com essa enfermidade apresentam aí coceira no local que está sentindo, né? Que está sendo afetado, quedas de cabelo e até mesmo descamação. E ainda não sabemos aí o real motivo pelo qual uma pessoa pode sofrer aí de pitiríase, mas há elementos em como ela se espalha e é forte contra medicamentos que indicam aí a possibilidade de se desencadeada devido a algum fungo infeccioso. A maior suspeita é que essa enfermidade se origine aí devido a um vírus, mas há casos registrados de pessoas também que tiveram pitiríase depois de receber algumas vacinas no corpo, como por exemplo o HPV, a BCG e a difteria, assim como estarem aí realizando a ingestão de alguns medicamentos também. Então, como as causas dessa doença capilar ainda são bastante desconhecidas, né, não há indícios de condições que afetam com que a pitiríase atinja uma pessoa. Mas há aí mais casos registrados nas estações também da primavera e do outono. A genética também pode ser um dos fatores que podem fazer com que uma pessoa tenha isso, né? Mas é importante dizer que essa enfermidade, ela não é contagiosa, tá? E além disso, são aí registrados mais casos de pitiríase em mulheres do que em homens, não sendo aí conhecidas as causas disso acontecer, né? E crianças e adolescentes também podem ser diagnosticados com essa condição do que adultos e idosos, então a probabilidade das crianças é maior. E além de que sabe-se que pessoas com pele da cor negra também possuem mais tendência a ter essa enfermidade. Então, geralmente nós fazemos uma análise de como o couro cabeludo está, utilizando aí uma lente microscópica para conseguir ver o fungo causador da pitiríase. E há também a possibilidade do diagnóstico ser feito com o apoio de uma luz ultravioleta, que nós chamamos a luz diode, né? É um produto que ajuda a nós tricologistas a ver a pele com maior nitidez. Então, eu vou ressaltar novamente para vocês. Quando um problema foge de suas mãos, você deve pedir para sua cliente procurar um tricologista ou um dermatologista. Eflúvio telógeno é a condição aí mais comum entre as quedas capilares, que se caracteriza aí pelo aumento da queda diária de fios de cabelo. Então, acontece aí devido à finalização precoce da fase anágena, direcionando aí precocemente o início da fase de desaceleração do crescimento capilar, que é a catágena, né? Deixando aí a maior parte dos fios na fase aí logo telógena. Então, pode ser agudo ou crônico. E essa doença existe por vários formatos, né? No formato agudo, essa doença se caracteriza com fios na fase telógena, se desprendendo aí do couro cabeludo e o cliente fica com o cabelo bem mais ralo. No formato crônico, há ciclos aí de aumento dos fios na fase de queda, né? De forma cíclica, 1 ou 2 vezes por ano, ou a cada 2 anos também, dependendo do cliente.
Conforme o tempo passa, o cliente fica com o cabelo mais volumoso, né, na base e menos volumoso no comprimento. Em questão de tratamento, nós temos aí medicações estimulantes do crescimento e podem ser utilizados aí para acelerar o processo de recuperação dos fios. E por consequência aí, aumento de volume também, né, número de fios. A luz de LED também é bem-vinda e tem efeito aí terapêutico comprovado cientificamente. Tratamentos com microagulhamento podem também ser indicados também para o auxílio aí do crescimento dos fios. E eles melhoram aí a absorção dos princípios ativos e acelera aí o ganho de fios. Então, é bom se unir o microagulhamento com a medicação. E podemos aí indicar a cliente a fazer tratamento com LED vermelho no couro cabeludo, também o shiatsu, né, capilar. E microagulhamento sempre. Orientar aí também com algumas dicas de higiene capilar, como evitar penteados que tracione ali os fios, né? E dispensar aí ferramentas de modelagem de cabelo em alta temperatura, ou pelo menos evitar, tá? Evitar também as descolorações e alisamentos e usar shampoo aí adequado, como neutro, e utilizar aí uma escova bem macia. Vamos falar aí um pouquinho da tricotilomania. O nome tricotilomania significa tricô, que vem de cabelo, e tilo vem de puxar, né? Mais o mania. Então, usamos bastante as siglas TTM para citar essa patologia. E ela é provocada aí pelo hábito de arrancar os cabelos ou por pentear, que acarretam aí na tração constante da raiz do cabelo. Então, pessoas que sofrem deste distúrbio arrancam aí os fios de cabelo para controlar a ansiedade e o nervosismo, mas na maioria das vezes sem sucesso, tá? Causando assim uma alopécia traumática, né? E no local afetado, há uma ou mais áreas aí assimétricas de perda de cabelo. Os cabelos são partidos em vários, né, comprimentos acima da superfície e até arrancados também da raiz. Em alguns pacientes, a doença aí começou com o hábito de arrancar algumas pontinhas, né, estragadas. E com o tempo a mania foi se tornando hábito até começar a arrancar os fios lá da raiz. Então, essa doença é psicológica e a cura é determinada aí por um médico, psicólogo ou psiquiatra. E esse tipo de doença não está nas nossas mãos, tá? Mas nós temos o dever de orientar a cliente a procurar uma ajuda médica. Vamos falar então da psoríase, né? A psoríase é uma doença da pele bastante frequente. Atinge aí igualmente homens e mulheres, principalmente aí na faixa etária entre 20 e 40 anos, mas pode surgir em qualquer fase da vida, tá? E essa doença de pele aí está associada à herança genética. Cerca aí de 10 pessoas que têm psoríase apresentam história de familiares também acometidos pela essa patologia. No Brasil não existe estudo sobre sua prevalência, né? Não é uma doença contagiosa e não há necessidade de evitar o contato físico com as outras pessoas, tá? Então ela não é contagiosa. Clinicamente, a maior parte aí das psoríase afeta a pele dos cotovelos, joelhos e também o couro cabeludo, a região aí lombosacral, né, o glúteo e a glande do pênis. As lesões mais típicas são as placas bem demarcadas, rósseas, né, ou cor de salmão e coberta aí por escamas prateadas no couro cabeludo e áreas de extensão.
A descamação aí é bem intensa e esbranquiçada, seca e também adere aí que ultrapassa os limites do couro cabeludo, diferentemente aí da dermatite seborreica. Então a causa ainda é desconhecida, né? Fenômenos aí emocionais frequentemente relacionados aí com seu surgimento ou sua agravação provavelmente, né, tem atuado aí como fatores desencadeantes de uma predisposição genética mesmo. Então, recomende ao seu cliente evitar o uso de água muito quente, shampoo sem sua recomendação, pois podem aí ressecar a pele e também piorar a inflamação. O que é o correto? Shampoos neutros, sem perfume, né? Sem antibacteriano, são os mais indicados. Evitar aí durante o banho friccionar o couro cabeludo. E lembrando que o trauma pode produzir aí novas lesões e psoríase. E também aí facilitar a penetração de micro-organismos na pele. Então nada de machucar. E a exposição aí moderada ao sol é considerada bem benéfica. Evitar também a automedicação, o uso de remédios caseiros, né? Também evitar aí o tabaco, o álcool, porque ele pode realmente agravar ou desencadear o quadro. O estresse, na grande maioria dos pacientes, pode desencadear ou agravar a evolução da doença. A psicoterapia é frequentemente recomendada, né? É uma doença crônica para toda a vida e o paciente ele deve aprender a conviver adequadamente aí com essa doença, controlando também, né? Dá para levar uma vida bem normal. O eflúvio anágeno acontece aí quando os fios caem logo após algum fator desencadeante. E ainda na primeira fase do ciclo capilar, chamada de anágeno, geralmente quem sofre com essa condição são os pacientes aí submetidos à radiação ou quimioterapia. Além disso, outros fatores são desencadeantes do eflúvio anágeno, tá? Como inflamações, infecções também sistêmicas, medicamentos aí específicos e químicas capilares também. Então, quando pensamos em o que é o eflúvio anágeno, nós temos que pensar num tratamento que consiste aí na utilização de vasodilatadores, né? Então, o crescimento costuma aí ocorrer rapidamente após se eliminar aí a exposição à causa. No entanto, aí as alterações na textura e na cor do cabelo podem ocorrer aí no que está nascendo. Na terapia tem um bom resultado com o uso aí do dermaroller e massagens locais, tá? Além da causa mais comum é o tratamento de câncer, né? Existem aí outras causas do eflúvio anágeno, que são febre, infecções cirúrgicas também prolongadas e a radioterapia. O cabelo volta depois a crescer aí meses após o término da quimioterapia. E também, além do eflúvio anágeno, existe também o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é uma condição que se caracteriza aí pelo aumento da queda diária de fios de cabelo. Então, seu aumento é visto aí principalmente na hora do chuveiro, ou fica na escova também quando a cliente vai pentear. O eflúvio ele se divide em dois tipos, o agudo, né, e o crônico. O eflúvio agudo está associado aí a algum evento, né, que aconteceu 3 meses antes do início aí da queda. Isso porque o período de preparo, né, para a queda dura de 2 a 3 meses e os fios aí desprendem ao final desse ciclo. Esses dois eventos ou gatilhos convertem um percentual maior de fios para a fase de queda. Então, sendo assim, ao invés de termos 100 a 120 fios caindo diariamente, nós vamos ter aí 200 a 300 fios.
Então, dependendo aí do paciente e da causa do eflúvio, tá? Os eventos mais associados à queda são pós-parto, febre, infecção aguda, tá? Sinusite, pneumonia, gripe, dietas também muito restritivas e doenças metabólicas ou infecciosas e cirurgias, né? Especialmente ali a bariátrica, por conta da perda de sangue e do estresse metabólico que passa. Então, algumas medicações também podem desencadear também o problema ali, tá? Então, tudo isso pode interferir aí na fase de queda capilar. Em geral, aí 70% dos casos tem um agente descoberto. Já os 30% restante causa aí acaba sendo definida, tá? Não sendo definida. Então, o eflúvio telógeno crônico é a fase na qual os fios caem muito, né? Se assemelha à versão aí aguda, porém, em longo prazo é diferente. Então, há ciclos de aumento dos fios na fase de queda, de forma periódica, ou 2 vezes por ano, ou a cada 2 anos, aí dependendo aí de cada cliente, né? Então, conforme aí o tempo passa, o cliente fica com o cabelo mais volumoso na base, né? E menos volumoso no comprimento, o cabelo fica mais curto, né? Com o rabo de cavalo mais fino, e se o cliente só tiver essa condição, ficará aí com o cabelo ralo no couro cabeludo. Porém, seu problema aí pode estar aí associado a outras condições que causam rarefação dos fios. Então, de qualquer forma, se perder muito volume e comprimento, tá? O problema nem sempre tem causa aí definida, mas nós sabemos que está associado a doenças autoimunes e, dentre elas, a mais comum é a tireoide, tá? E o principal sintoma é a queda aguda do cabelo, com o aumento dos fios que cai dia a dia, né? Cada dia cai um pouquinho. Coceira também no couro cabeludo, principalmente na região posterior, pode estar presente em alguns casos. O eflúvio, ele é autolimitado, ou seja, tem uma duração pré-determinada de 2 a 4 meses. Caso não haja aí a outra doença também associada. E de um dia para o outro há uma aparente melhora, né? Mas na teoria não seria preciso o tratamento. Mas se o cliente tem alguma condição associada, como alopecia androgenética ou alopecia senil, que é o tipo de perda capilar que surge após os 60 anos, em geral, ele costuma-se aí tratá-lo para que possa aí ter plena capacidade de recuperar, né, o volume e o comprimento dos fios. E é importante aí lembrar que não há tratamento específico, né? Alguns medicamentos aí que são estimuladores de crescimento capilar podem ser associados para acelerar esse processo de recuperação se o paciente for saudável, né? E sem doença aí prévia do couro cabeludo. E terá aí plena capacidade de recuperação nesse caso. O prognóstico em geral é bom, mas é sempre bom procurar um tricologista para conhecer aí melhor o caso da cliente. E se há necessidade também de tratar alguma possível doença, né, de base associada, outras doenças. Ou ainda se é preciso descobrir aí algum fator que possa estar associado à queda, como na área alimentar, né, seja por uma deficiência de ferro ou vitaminas, ou em razão também de dietas hiperproteicas, né, aos quais aí temos visto mais pessoas aderindo a cada dia. E o cliente precisa ser bem orientado para saber que faz bem, né, para o seu metabolismo o ciclo capilar. E não há prevenção, tá, para o eflúvio telógeno. Porém, há situações aí nas quais seus surgimentos aí é bem esperado, né? Como na fase do pós-parto, quando é comum ocorrer aí a queda dos fios de 2 a 3 meses após o parto, tá? O mesmo vale aí para aqueles que passaram aí por cirurgia bariátrica, né? Ou por uma dieta emagrecedora, e eles precisam aí ser bem orientados
assim que notarem a queda acentuada dos fios. E obter também aí uma orientação para melhor conduta do caso. As manifestações aí da foliculite queloidiana, né, se inicia aí como pápulas, né, ou pústulas foliculares, algumas vezes com pruridos, são bolhas também inflamadas na região occipital da nuca. As lesões aí crescem ao longo do tempo, assumindo aí um aspecto semelhante a cicatriz queloidiana, né? E tornam-se aí desfiguradas e dolorosas e podendo levar à formação de uma placa de alopécia cicatricial. Porém, a cultura aí bacteriológica deve ser aí solicitada. Então, o exame feito em clínicas e hospitais, né, e antibiótico apropriado iniciado, tá? Então, essa doença foge das mãos dos terapeutas, tá? O correto é pedir a sua cliente para buscar ajuda de um tricologista ou dermatologista, né? O tratamento é bem difícil e não há, até o momento, uma terapia de primeira linha, né? E os pacientes precisam estar cientes que o ato de raspar ou cortar os cabelos é muito curtos, pode aí agravar o problema, assim como o uso aí de camisas com colarinho, né, muito apertado, pode aí levar a fraturas mecânicas dos fios, tá? Shampoos também antissépticos podem ser indicados, como é o caso do shampoo de cetoconazol. E na fase papular, né, em que predomina a reação inflamatória, corticoides tópicos também podem ser indicados e passados por os médicos, tá? Quando há a presença de secreção purulenta, né, uma cultura deve ser realizada ali no local em um hospital e pode ser aí optado por um antibiótico tópico oral, a depender aí também de cada caso, tá? A isotritilona oral, ela pode ser considerada uma vez que a doença está aí controlada e a manutenção pode ser feita aí de retinóides tópicos, né? E o uso aí intermitente de corticoides. A ablação aí também do laser deve ser considerada nas lesões aí refratárias e outros tratamentos também com o intuito de evitar cicatrizes. Mas você só pode fazer esse tipo de terapia quando a doença já estiver aí controlada por um tricologista. E quando as lesões cicatriciais já estão ali instaladas, né? Aplicações intralesionais de corticoides estão bem indicadas. Uma vez que a doença está ali controlada, a manutenção pode ser feita aí com retinóides tópicos e o uso intermitente de corticoides. A foliculite decalvante se apresenta como pápulas e pústulas foliculares. Aí você me pergunta, professor, o que é pápulas, né? São pequenas lesões sólidas que se expandem ali perifericamente e evoluem aí para uma alopécia cicatricial central. Ela se evolui com atividade periférica, evidenciada aí por pústulas foliculares na periferia da lesão e é frequentemente aí a persistência de tufos de cabelo emergindo da mesma abertura folicular com aspecto aí semelhante a cabelos de boneca. O histopatológico, né, evidencia aí a fibrose ou processo cicatricial com perda aí dos folículos, né? Com infiltrado aí predominante neutrofílico, né? O tratamento aí da foliculite decalvante representa aí um grande desafio na prática clínica, com inúmeras manutenção da atividade aí da doença por longos períodos. E essa condição aí responde ao mau uso padrão aí dos antibióticos, tá? Infelizmente. Inúmeros antibióticos aí tópicos ou orais
vêm sendo aí usados para o seu tratamento, né, como a rifampicina, associada também com a clindamicina, né, por um período aí de 12 semanas, tem sido usado como tratamento, com um período também de remissão mais duradouro. Corticoide tópico ou intralesional pode ser útil também para reduzir a inflamação, e corticoide oral pode ser indicado em casos aí de rápida progressão. E a remoção aí do pelo tem sido usada em alguns casos das alopécias cicatriciais, e há relatos aí de bons resultados no controle aí da atividade da doença com o uso do laser, né, em casos de foliculite decalvante. Os membros aí inferiores com remissão completa das lesões inflamatórias, já que os pacientes aí em sua maioria são melanodérmicos, né? E o laser diodo não é bem indicado aí para os fototipos mais altos. Então, os melanodérmicos que eu acabei de citar são clientes com manchas escuras, né, nas mucosas da pele. Vamos falar um pouquinho sobre a dermatite de contato. Em uma de nossas aulas aí passadas eu falei dessa doença, né? Pois a maioria aí dos cabeleireiros desenvolve aí ela, mas nós vamos rever por fator aí realmente de conhecimento, né? E de reconhecimento da doença. Ela é também conhecida como eczema de contato, né? Eczema é um termo clínico que abrange aí um número de condições patogenicamente diferentes, e os sinais aí clínicos são compostos por vesículas e exsudação também na fase aguda e espaçamento, né? E se evoluir aí para a fase crônica com aparecimento aí de placas descamantes. Os sintomas aí variam aí de intensidade, como queimação, né, o odor e também o prurido. Há dois tipos de dermatite de contato: a por irritação primária e a alérgica. Essas dermatites são resultantes da exposição aí direta a algum agente externo, né, uma molécula estranha, com a participação ou não de luz ultravioleta, que são os fótons, né, na superfície aí da pele. Embora a dermatite de contato, que a gente chama de DC, seja aí frequentemente associada à etiologia alérgica, cerca de 80% aí das dermatites de contato são comprovadas por substâncias aí irritantes, né, levando a DC, não alérgicas ou irritativas. A dermatite de contato por irritação primária resulta aí de reações inflamatórias inespecíficas, não imunológicas, produzidas aí por substâncias tóxicas, né, diretamente aí sobre a pele, como ácidos, solventes e também os detergentes, tá? Podem aí ter caráter mais agudo, né, quando o irritante é mais forte, surgindo aí horas após o contato. Por outro lado, quando o irritante é fraco, aí há necessidade de múltiplas aplicações. Então, surgindo aí a dermatite por toxicidade, né, acumulativa. Como no caso aí de irritante primário leve, como shampoos, sabonetes, detergentes que causam aí lesões de bordas mal determinadas. Então, da mesma forma que eu citei para os irritantes primários e alergênicos, as substâncias podem ser aí fototóxica, ou seja, causar aí dermatite não imunológica. Por exemplo, as substâncias presentes no limão são responsáveis aí pela comum fitofotodérmica. A hipertricose é também conhecida aí como a síndrome do lobisomem. É um termo médico aí usado para descrever um crescimento excessivo de pelos em toda parte do corpo. As pessoas que têm esse distúrbio apresentam aí a pele toda coberta de pelos. Só não nasce aí nas palmas das mãos e nos pés.
Algumas pessoas aí confundem essa doença com a hirsutidismo, né? Mas entre elas existe uma enorme diferença, né? A hipertricose é o desenvolvimento aí exagerado dos pelos e em qualquer parte do corpo de um indivíduo, e o hirsutismo é o excesso aí de pelos na mulher, em áreas como barba, bigode, nariz e orelhas, né? Dorso dos dedos também, ombro, peito e também o abdômen. Ela pode aí ser causada por uma mutação genética que vai passando aí de geração em geração dentro da mesma família e que ativa aí o gene produtor de pelos comprimidos, tá? E que foi aí sendo desativado ao longo da evolução. Os estudos dessa doença ainda não evoluiu, ainda tem muito para se esclarecer e tentar mudar, mas como é uma doença considerada rara, quase nenhum país quis aí desenvolver outras pesquisas por conta de ser rara. Aqui nessa imagem nós vemos que a xenose no couro cabeludo apresenta-se aí com ressecamento em razão das glândulas sebáceas hipofuncionais, tá? Os cabelos também serão secos e sem brilho. A xenose é causada por distúrbios hormonais, falta de óleos insaturados na alimentação, estresse, também falta de vitaminas e banhos seguidos aí com água quente e shampoos inadequados. Isso tudo contribui aí para essa disfunção. A xerose é um problema comum a milhões de pessoas e afetando aí de forma crônica ou aguda. A falta de água dentro da pele pode se manifestar aí clinicamente de diferentes maneiras. O mais comum é que a pele do couro cabeludo seca e apresentem aí alguns desses sintomas, enquanto a pele muito seca tem todos esses sintomas até certo grau. A oleoterapia aí devolve a água que tenha se perdido aí na pele afetada. Vamos falar um pouquinho de parasitas? Com certeza você que trabalha aí com cabelo já tem aí passado por situações constrangedoras, né? Como por exemplo se deparar aí com uma cliente cheia de pediculose, né? Por vezes a pele pode ficar também infestada de parasitas. Por exemplo, a escobiose ocorre quando o ácaro Sarcoptes, né, escabeis, se instala aí na pele e bota os seus ovos, levando aí a coceira e a inflamação. Já o piolho, que é outro tipo de parasita, é um inseto achatado e sem asa que ataca aí o corpo e se alimenta de sangue. E seus ovos que se agarram aí ao cabelo são chamados de lêndeas. E os tratamentos indicados para essas infecções aí são à base de medicamentos e não há necessidade aí de prescrição médica. É uma doença aí provocada pela infestação de piolhos, né? Pode se encontrar aí 3 tipos de pediculose, né? Que parasitam aí no corpo humano, nas regiões aí providas de pelo ou cabelos. Então existe a pediculose do couro cabeludo, a pediculose do corpo e a pediculose pubiana. A alopécia ou alopecia é a redução parcial ou total aí de pelos ou cabelos de uma determinada área de pele. Ela apresenta-se aí várias causas, podendo ter uma evolução aí progressiva, né? Resolução aí espontânea ou controlada aí com tratamento médico e terapêutico. E suas principais causas são medicamentos, tratamentos de câncer, pílulas também anticoncepcionais,
baixo nível de ferro no sangue, grandes cirurgias e doenças aí crônicas, infecções por fungo, cosmético, estresse físico ou mental, pós-parto, doenças de tireoide, a dieta também inadequada de proteínas e também a genética, né? Cada tipo de alopecia possuem aí características próprias, então necessitando de um diagnóstico clínico para a avaliação aí das causas que desencadearam o problema. E com o objetivo aí de tratar o foco do problema utilizando um tratamento adequado. E quanto mais precoce o diagnóstico for e o início aí do tratamento, melhores os resultados aí obtidos. Há vários anos aí a indústria cosmética, através de pesquisas, vem buscando aí alternativas para o tratamento de alopécia. Então, procurando a entender os mecanismos normais e patológicos que levam à queda dos cabelos. E, consequentemente, né, desenvolvendo aí produtos cujo os principais ativos se apliquem aí a esses fenômenos de forma mais eficaz. E essa pesquisa visou aí demonstrar ao profissional da terapia um levantamento dos princípios ativos cosméticos, né, utilizados aí no tratamento da alopecia. Existe aí nos principais fornecedores de matéria-prima do mercado nacional e servindo aí de base para a avaliação dos produtos cosméticos utilizados no combate da queda de cabelo. O minoxidil é um medicamento tópico usado aí originalmente para diminuir a pressão arterial. E essa solução tópica é aplicada no couro cabeludo 2 vezes ao dia, e embora seja oleosa, é inconveniente, né? E está aí provando que estimula o crescimento dos fios. O minoxidil ele é vendido sem receita e ele está disponível aí para homens e mulheres e vem em 2 dosagens diferentes. 2%, né, que é o regular, que é para mulheres, e 5% extra forte para os homens. E não se tem aí conhecimento aí de efeitos colaterais. O crescimento capilar é controlado por androgênios, né? E a alopecia androgenética é normalmente causada aí por hipersensibilidade determinada geneticamente na papila dérmica de hidrotestosterona, né? Que usamos aí a sigla DHT. A testosterona é convertida em DHT pela enzima 5-alfa-redutase. E na maturidade sexual, a DHT faz com que os pelos velhos de homens e mulheres se convertam aí em pelo terminal e também os pelos faciais em homens se convertam em terminais mais longos e espessos, né, conhecidos como a barba. Na calvície masculina, mais tardia, a mesma DHT causa a miniaturização, né, do cabelo terminal do couro cabeludo e convertida aí pelo vélus. E ao mesmo tempo aí estimula aí a produção do vélus no restante do corpo e ao se tornar terminal. Então, homens com calvície perdem os cabelos, enquanto os pelos velhos de outras regiões do corpo ficam mais grossos e longos também, bem escuros. Então, parcialmente aí embaixo dos braços e também nas costas. O finasterida já é um medicamento oral comercializado aí sobre a prescrição médica e é destinado aí ao tratamento somente para homens, né? Porque ele inibe aí a produção do 5-alfa-redutase, né? A enzima que reage a DHT e é responsável aí pela calvície dos homens. Embora esse medicamento aí seja mais eficiente e conveniente que o minoxidil, existem possíveis efeitos colaterais que vão desde a perda de peso até a disfunção erétil. Então, não é indicado o uso desse medicamento por mulheres. E as grávidas ou as que desejam engravidar são advertidas aí a não usá-lo, né? Porque existe aí o risco de causar aí defeitos congênitos no feto. Nós terapeutas não indicamos, tá? Pois os homens e mulheres, eles perdem
o apetite sexual e tratamentos aí de inibição do crescimento do pelo terminal, o hipertricose, né? Caracteriza-se aí pelo crescimento excessivo do pelo terminal em áreas do corpo que normalmente aí só produzem pelos finos, tais como o rosto feminino, né, e as costas dos homens. A única solução permanentemente, né, para o crescimento excessivo do pelo terminal é a eletrolise, né? Tratamentos aí alternativos incluem o laser, né, de depilação com cera ou lâmina e a extração com pinça. Então, os tratamentos de inibição do crescimento do pelo terminal são loções ou cremes usados aí concomitância, né, com tratamentos aí temporários de extração do pelo terminal que suprimem aí o crescimento, né, em regiões aí indesejadas. Esses tratamentos aí normalmente são aplicados 1 ou 2 vezes por dia para provocar aí o crescimento mais lento do pelo, né, que é o contrário do que nós queremos. Então, os tratamentos de inibição são classificados como medicamentos, né, e embora muitos produtos aí cosméticos prometem aí suprir o crescimento dos pelos terminais, o medicamento aí Vanica, né, a eflotina HCl é o único tratamento aí aprovado pela FDA, né, que é a Agência Federal do Departamento de Saúde, que possui essa finalidade. A alopecia areata não possui aí uma cura, mas sim um tratamento. Como a gravidade dela vai de fato, né, das inúmeras quedas capilares que possa ter aí acontecido ali no couro cabeludo, é executado aí um tratamento com injeções e pomada. Lembrando que a alopecia areata pode ocorrer aí em diversas partes do corpo. E geralmente aí usamos no tratamento o minoxidil aplicado na região onde houve a queda. E também utilizamos a antralina em forma de pomada e aplicada aí na região. E por fim, a cortisona, né? Na forma de injeções, tomando 1 vez por mês. A alopecia aí difusa, diferentemente aí das outras, causa uma quantidade menor de cabelos, às vezes só em algumas partes e em outras por toda a cabeça. As causas principais estão ligadas aí a fatores endócrinos, né, má nutrição ou pela ação de certos medicamentos, como os quimioterápicos, né, usados no tratamento do câncer. Vamos falar agora de uma doença que mais tratamos em nossa área, que é a alopecia androgenética masculina. Essa doença aí é provocada por uma complexa interação entre informações genéticas e o metabolismo dos hormônios masculinos. E essa interação pode começar cedo, no final da adolescência, mas há casos ainda mais prematuros, a partir dos 15 anos de idade. E ela ocorre quando a testosterona chega aos folículos através do sangue e ocorre uma reação química com a enzima chamada 5-alfa-redutase, que fica nas paredes dos folículos. Então, essa reação gera a dihidrotestosterona, que é a DHT, uma espécie aí de testosterona modificada, né? E em pacientes com tendência à calvície, o metabolismo aumenta a produção da enzima e gera mais DHT.
Então, o excesso de DHT provoca aí um processo de miniaturização dos fios, que se tornam aí mais finos e frágeis e pode também até matar os folículos que param de produzir os fios. Então, a DHT é 5 vezes mais potente que a testosterona e ela é quem age ali no folículo capilar, levando à miniaturização do fio do cabelo. Então, a testosterona tem sua produção aumentada, né, com o início aí da puberdade. Então, por isso que muitos quadros da doença têm início aí nesse período, tá? A quantidade aí de testosterona é igual aí nos pacientes calvos e nos não calvos, tá? Porém, a quantidade aí de DHT é maior nos calvos. Então, vamos falar aí das áreas afetadas. Analisando a embriogênese dos cabelos, percebe-se aí que a área que será afetada pela calvície é a região frontal, o topo e o vértex, tá? Tem a origem aí em uma determinada região embrionária e que a área imune a calvície são as laterais da cabeça e nuca. Então, tem a origem aí a uma outra região embrionária. Somente os folículos da região frontal, intermediária e vértex possuem aí receptores para DHT. Como os folículos das laterais da cabeça, né, não possuem os receptores, então nunca sofrerão aí processos de miniaturização. Então, isso possibilita aí o tratamento da calvície de forma definitiva, através aí de transplantes de cabelo ou terapia intensiva com cronograma de medida aí de medicamentos e acessórios como laser e LED de baixa potência. Aí você pergunta, e a alopecia androgenética feminina, professora? A alopecia androgenética feminina é menos severa que a masculina e a apresentação aí clínica dela é totalmente diferente, totalmente. Então, o início é gradual e após aí a puberdade, porém, com picos de aparecimento de idade de 30 a 50 anos, né? E também pode ocorrer por meio aí de uma predisposição genética. A calvície na mulher, ela pode ser explicada por uma alta sensibilidade dos receptores hormonais localizado ali num folículo, né, aos hormônios masculinos. Então, os cabelos começam a se afinar, em geral na parte anterior e superior da cabeça, e no começo é visível apenas uma risca, né, do cabelo, e nota-se um cabelo mais fino, frágil e quebradiço, com pouco também volume e com crescimento bem lento. E depois uma rarefação aí mais difusa, né, começa a ser percebida por fim, né, dá para notar aí uma transparência no cabelo. Então, permitindo observar aí o contorno todo da cabeça, né, essa parte de cima através do cabelo. Então, essa imagem aí nos mostra aí a alopecia androgenética passando por terapia capilar, e é uma enorme evolução da doença. Então, vamos para os tratamentos, tá? Para os diversos tipos de alopecia ou alopecia, existe tratamento específico. E cada tipo de alopecia tem características aí próprias. Então, necessitando de diagnóstico para avaliação do quadro, tá? A indústria cosmética e farmacêutica vem buscando aí alternativas para o tratamento aí da alopecia, procurando aí entender os mecanismos aí fisiológicos ou patológicos, né, que levam à queda dos cabelos. Então, produtos cosméticos na alopecia são considerados aí tratamentos auxiliares, né? Os cosméticos da alopecia que anunciam aí fazer crescer são classificados como um medicamento e gestores aí de crescimento, tá? Os principais mecanismos aí de ação dos produtos utilizados atualmente para evitar a alopecia é incluir estimular a microcirculação do bulbo capilar, né? Com o intuito aí de aumentar a irrigação na área do folículo piloso.
E a segunda coisa também é aumentar o metabolismo celular e nutrição do couro cabeludo. Isso tudo para inibir a enzima 5-alfa-redutase, bloqueando aí a conversão da testosterona em DHT. Lembrando, dihidrotestosterona é chamado também de DHT. E geralmente usamos o microagulhamento, né, seguido da loção de minoxidil, 5% homens e 2% mulheres, e também a vasodilatação com a vacoterapia, né, o laser de baixa potência na cor vermelha e a autofrequência após o microagulhamento ali. E o ozônio utilizado com a argiloterapia também, né, sendo que a laminha nós produzimos com alguns chás potentes, como é o caso do feno grego e o anis estrelado. Geralmente a massagem de shiatsu também ajuda bastante. A alopécia cicatricial ocorre quando os folículos pilosos são destruídos em virtude de doenças, tá? Queimaduras, cirurgias e outros. E é um processo aí irreversível, infelizmente, e as alopécias cicatriciais podem ser classificadas como físicas ou químicas, que são ocasionadas aí por agentes físicos ou químicos, infecciosas, né, que são as fúngicas, bacteriana, viral ou protozoária, neoplasias, que são os linfomas e tumores, e também dermatose de origens incertas. A alopécia areata total também é conhecida como uma pelada. O início aí é apresentado por uma placa de pelada comum e pouco tempo depois se observa aí o surgimento de novas placas que vão se fundindo e aumentando até haver a queda total dos cabelos. O aspecto do couro cabeludo é totalmente liso e também bastante brilhoso. Algumas alopecias aí têm formas iguais e nomes diferentes. Exemplo, alopécias não cicatriciais, né? Também chamada aí de temporárias ou não cicatriciais, que são aquelas em que a perda de cabelo não é definitiva e se caracteriza aí pela diminuição do cabelo, mas com resquícios aí de folículos, tá? Os cabelos estão ausentes, mas os folículos pilosos estão aí preservados, né? O que explica aí a natureza reversível deste tipo de alopecia. E vamos falar também das alopecias traumáticas, né? E acidental. Primeiro, por tração, que é um tipo de alopecia causada pelo ato mecânico de prender muito forte e por um longo período os cabelos, ocasionando aí a queda. Segundo, por calor, né? A alopecia é ocasionada por exposição excessiva ao calor de secadores e chapinhas, né? Também cosméticas, que são as substâncias químicas fortes, com as agressões químicas constantes, né? Coloração, descolorações, alisamentos e permanentes. Alopécias difusas, que são chamadas de eflúvio anágeno, né? Distróficos, e perdas de pelos aí motivadas por doenças agudas, febres, quimioterapia, radioterapia, fatores aí que podem precipitar aí a queda como um pós-parto, contraceptivos orais, perda de peso repentino, subnutrição, anemia, doenças crônicas e estresse também prolongado. A alopecia traumática é provocada por um trauma nos fios, mais diretamente na haste do fio, devido aí ao uso constante de cabelos presos, né, de várias formas, como tranças, coques, rabos de cavalo, entre outros.
Por último, nós vamos falar aí da alopécia fibrosante frontal. A alopécia fibrosante frontal é uma doença inflamatória crônica que causa aí a perda permanentemente de pelos, que tem o mesmo diagnóstico da cicatricial. Por isso aí seu diagnóstico e tratamento precoce são tão importantes. Pessoal, chegamos ao fim do nosso módulo 4. Eu espero que vocês tenham entendido as patologias do couro cabeludo. E se não entender, me pergunte no grupo de suporte ou no privado, tá? Um grande abraço a todos vocês.